certo. Bom dia, bom dia. Bom, o único lugar que você liberou o link, pastor Antônio, na verdade, liberou o link para ele ser o administrador da reunião, é lá no grupo de edificação pessoal. Daqui a pouquinho a gente pode colocar em outros grupos, mas eu não tenho a intenção de ficar assim, sabe, pôr em todos os grupos. Quem quer tá lá no grupo de edificação pessoal, no máximo, grupo de líderes, né? Vou até colocar aqui no grupo de líderes. Aliás, Kleber, coloca esse link no grupo de líderes, aí já fica resolvido. Líderes e o de edificação pessoal, senão a gente fica colocando em vários grupos e aí só dá trabalho, vamos dizer assim. Ok, vou fazer agora. Nós vamos 2 minutinhos aqui para que todos entrem. Eu não gosto muito desse reflexo aqui, sabe? Reflexo da luz aqui, mas é o que é o que eu vou conseguir para hoje, para esse nosso primeiro dia. Alegria ver cada um de vocês aqui. Isso, olha lá, ó, chegou lá no grupo. Eu pedi pro pastor Antônio fazer a administração, né, a gestão da reunião, senão eu fico, enquanto eu estou ministrando, fica a gente tentando entrar. Opa, é o meu? Isso, acho que agora acertou aqui. E cadê ele, que é meu parceiro de compartilhamento hoje? Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Aleluia. Antônio, tá combinado então, né? Você é o meu parceiro hoje, você que fez o link, cada pessoa que for pedindo, você dá uma olhadinha nos grupos, pessoa pedindo socorro lá no grupo, pedindo para entrar, tiver em outro grupo perguntando alguma coisa assim. Hoje, esses primeiros minutos, vamos deixar assim, daqui a pouco, daqui uns, sei lá, pode ser 5 minutos, se você quiser pôr em todos os grupos, só para despertar o interesse, a atenção, alguém entrar, não tem problema. Mas Tudo a gente bem. vai sempre pelo grupo de edificação pessoal e, no máximo, ali o grupo de líderes, para Combinado. não tumultuar. E aí você sempre lembra de ler os comentários, administrar o chat e manter os microfones fechados, porque como administrador, você é quem pode fechar o microfone de todo mundo. Ok, combinado. 1 minuto, nós vamos de fato começar aqui, 6h05. Nós vamos no tempo que o Meet deixar. Eu entendo que o Meet deve deixar 1 hora só, geralmente é o que acontece, com o máximo de 100 pessoas. Se alguma coisa ficar diferente disso, a gente vai se ajustando. Faz também, Antônio, se possível, se você está de computador ou você está de telefone? Telefone. Alguém? Não, alguém que tiver de computador, eu estou também, mas vamos lá. Mas alguém que tiver de computador pode, no final, fazer uma. Deixa eu alterar a minha. Pode fazer uma. O máximo aqui. Pode fazer uma fotinha depois com todo mundo aberto, ok? Que aí eu vou vendo quem está aqui e a gente vai participando. Ótimo. 6h05. Bom dia a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Privilégio poder ter vocês aqui. Eu confesso que eu fico assim com uma impressão boa quando tantas pessoas, logo pela manhã, na primeira hora do dia, estão aqui disponíveis, usando esse instrumento de tecnologia que somente essa geração que está viva sobre a Terra tem, que é o de estar cada um no conforto da sua casa e ainda assim se conectarem, falarem a mesma coisa, ouvirem a mesma coisa, e todos nós num único propósito, num único sentido, né? Encher o nosso coração, consagrar esse primeiro mês como uma primícia ao Senhor, consagrar esse primeiro mês, cada um dos meses do nosso ano, como eu disse ontem, através de um dia, da dedicação de um dia, nesses 12 dias desse propósito que nós chamamos de
restaurados para edificar. 2025 é o nosso ano da restauração. Os que estão aqui estão em casa. Kleber me deu a sugestão de nós, de repente, fazermos via uma transmissão do link, um link não listado do YouTube, que permitiria ficar gravado e permitiria o maior número de pessoas entrar. Mas eu quero, de fato, a participação. Eu quero a participação, o comentário. Prepara aí para abrir o microfone, se for o caso. Eu quero o seu comentário também nesse processo e quero que seja pessoal, intimista, como uma sala. Essa é uma sala virtual. Isso aqui é igual se a gente tivesse numa reunião de líderes, uma sala virtual, uma sala com essa quantidade de pessoas que vai, de fato, gastar tempo nesse processo. Então, quero começar pedindo para o pastor Antônio orar por nós, consagrando esse tempo, esse dia e essa reunião, que eu creio que será poderosa para a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Papai, nós glorificamos o seu nome, porque o Senhor é o Deus que tem nos dado a liberdade de buscar novos lugares no Senhor. Papai, nós queremos sim achar esse lugar de restaurar a nossa intimidade, para mergulharmos um pouco mais. Por isso nós estamos aqui, oferecendo os primeiros instantes do nosso dia, Deus, para que o Senhor tenha a liberdade de ministrar o nosso espírito de uma maneira poderosa. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, cria em nós, ó Deus, novas disciplinas, novos hábitos, aonde nós vamos nos aproximar cada vez mais do Senhor. Nós te damos graça, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sinalizado sobre as nossas vidas que o Senhor quer estar no controle de todas as coisas, em todo o tempo, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, disposto a restaurar os nossos altares, ó Deus, porque Tu és o único, Tu és o primeiro, ó Deus. Então, que nesse tempo o Senhor possa gerar graça e fé sobre nós, no nome poderoso de Jesus. Amém? Aleluia. Deixa o microfone da Wanda. Seja bem-vinda. Bom dia. Amados, para esse nosso, você sabe que... Deixa lá, Antônio. Bom dia, Wanda. Clicar no microfoninho aí. Sabe que nós estamos, então, nesse primeiro mês de 2025, nós estamos concentrados em falar a respeito de restauração. E Deus me deu graça, né? Eu comecei a falar, na verdade, de restauração desde a RGL, em 19 de dezembro. Eu já estava com isso no meu coração, isso já estava queimando. E nós, então, eu comecei ali a trabalhar esse tema dentro da minha cabeça. E Deus tem, assim, a cada vez que eu vou fazer um esboço, um estudo, cada vez que eu vou aprofundar, vem chegando mais coisa. E como tem na palavra exemplos de restauração. Nós não vamos seguir aqui uma dinâmica de tem que ser assim, tem que ser assado. Nós vamos numa reunião bastante livre, então cada dia com o pastor vai ser de uma maneira, para nós podermos fluir. E eu quero separar tempo para orar no final, mas quero separar tempo também para te ouvir. Então, eu vou pedir para o Antônio, para nós sermos mais objetivos possíveis. Nós temos 20 minutos, Antônio, 20 minutos para essa palavrinha, e depois a gente gasta tempo em comum com os irmãos, com as pessoas aqui. Hoje nós queremos começar falando sobre a história de Neemias, né? Falar sobre um tempo de restauração. Deus usa a história de Neemias como uma história extraordinária. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia e 70 anos depois havia um compromisso de que eles poderiam voltar ali para a sua terra, e Neemias percebe isso ali nos registros, mas vê a condição do seu povo e ele fica profundamente contristado. Neemias é um copeiro do palácio, serve diretamente o rei ali, e ele percebe que os seus irmãos estão todos assim
muito frustrados, e os relatos que tem do templo, das ruínas do templo e das ruínas da cidade, são muito ruins. Ele então pede permissões, autorizações ao rei, encontra favor da parte do rei, porque era um funcionário muito dedicado, um servo muito dedicado, e ele empreita então uma obra de restauração. E aí é que vem aquela história da, da, da restauração do templo e tudo aquilo que nós sempre falamos e sempre ouvimos. Eu vou pedir para o pastor Antônio já separar o texto de Neemias, capítulo 9, do verso 1 ao 3, para poder fazer a leitura em cima desse texto, e nós vamos separar 4 atitudes, 4 pontos que precisam ser levados em consideração quando alguém separa um tempo de restauração. Então, nós falamos ontem sobre restauração pessoal. Você sabe, nós falaremos no próximo domingo sobre restauração familiar, restauração do altar familiar. Ontem foi do altar pessoal e nós falaremos do restauração do altar público, do altar congregacional, do altar da congregação. Isso fala, então, de uma... Eu estou muito satisfeito de Deus ter colocado isso no nosso coração. Estou muito contentado, porque ao invés de nós irmos buscar apenas as coisas materiais, naturais, da vida, do planejamento, do desenvolvimento, nós estamos buscando, de fato, coisas espirituais. Então, vamos à leitura do texto. Neemias, capítulo 9, verso 1. Pastor Antônio vai ler para nós. Amém. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Verso 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Pode continuar. Pode continuar? Verso 4. Jesuá, Banim, Cadmiel, Sebanias, Bunes, Sebarias, Bani, Kenane, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Deus. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas de todos, a todos é com vida. E o exército dos céus te adora. Verso 7. Amém. Até aí é suficiente. Amém. Amados, quando nós lemos o capítulo todo, você vai perceber como é que o povo se posicionou, como eles se colocaram para aquele tempo de restauração, as coisas que eles fizeram. Então, no verso 1, a primeira coisa que é dita aí, no verso 1, o povo de Israel se reuniu para jejuar a fim de mostrar a sua tristeza pelos pecados. Então, a primeira coisa, das 4 coisas que nós queremos falar, a primeira coisa que precisa ser levada em consideração é arrependimento. Então, veja, eles tinham um horário marcado, um dia marcado, um momento, não era assim um momento,
Ah, nós estamos ruins, vamos fazer uma reunião extraordinária e vamos nos ajuntar. Não, eles tinham um dia marcado, um momento marcado para fazer uma reunião específica para demonstrar o arrependimento da nação, o arrependimento do povo. Então, quando você resolve entrar num processo de restauração, a primeira coisa que precisa ser decidida, pontuada, organizada, é a necessidade de arrependimento. Nós precisamos ter clareza de que, mesmo que somos pessoas que andam, vivem na graça, pessoas que têm motivos para celebrar, nós não estamos debaixo de cativeiros naturais, né, na sociedade, como eles estavam, e nós também não estamos no Antigo Testamento, mas nós precisamos considerar que Deus se importa com arrependimento, porque arrependimento produz quebrantamento, produz metanoia, produz mudança de vida, produz decisões diferentes. Então, a primeira coisa, vou até deixar o pastor Antônio falar, a primeira coisa a nós levarmos em consideração é que um tempo de restauração pede alguma medida de arrependimento. Pastor Antônio, arrependimento tem que ser uma verdade, uma prática na nossa vida cristã na era da graça? Né, pastor, o arrependimento, ele abre a porta para que Deus possa liberar graça sobre aquilo qual nos aprisiona, sobre aquilo que não, né, permite que a gente possa avançar ou receber algo, né, da parte de Deus, porque Deus ele não lida com corações que não se arrependem, né, que não se quebranta para que ele possa, né, trazer algo novo. Então, é, o arrependimento ele abre essa porta, né, para que de fato você possa requerer de Deus restauração, porque veja bem, se eu não arrependo de algo ruim que eu fiz, como que Deus pode restaurar algo, né? Então, o arrependimento, sim, ele é essencial, principalmente, sabe, nessa dispensação, né, da graça. Amém. Então, primeira coisa, gravem aí, arrependimento. A segunda coisa que nos é pedida para um tempo de restauração é santificação. Santificação não na perspectiva de deixa eu me limpar dos meus pecados, ou deixa eu tentar ser perfeito, deixa eu revelar para Deus a minha disposição de acertar. Não é isso. Mas o sentido de separação. A palavra santo é separado. Então, no sentido de separação, um tempo de restauração pede santificação, ele pede separação. Por quê? Porque tem que ter um tempo reservado para aquilo. Então, no verso 2, a Bíblia diz que eles se apartaram dos estrangeiros, eles se separaram de todos os outros povos para se dedicar àquele jejum, para se dedicar àquela consagração. Então, o povo tomou uma decisão de deixar tudo aquilo que atrapalhava eles, tudo aquilo que podia não apontar que eles de fato estivessem totalmente dedicados a Deus, e eles começaram a caminhar nessa direção. Então, além de você parar, se separar, se arrepender, separou tempo para isso, é preciso também se separar no sentido da santificação. Entende? E essa santificação é requerida por Deus, porque a questão deles não era se separar das pessoas por causa de um tipo de racismo. O judeu, por si só, tem essa questão de estar muito separado de outros povos, de não se contaminar. Mas você pensa que às vezes isso é porque eles, como eu posso dizer, da perspectiva de Deus, ao pedir separação deles, eles queriam ser mais especiais que os outros. Não é, é para não se contaminar, é para não ficar nas rodas dos escarnecedores, era para não se ajuntar com gente que não falava a mesma linguagem, era para poder separar o povo e voltar aos seus costumes originais. Pastor Antônio, separação. Separação é uma coisa importante, santificação é uma coisa importante para quem vai viver uma restauração.
né, pastor, a palavra de Deus fala que nós temos que ser santo porque Deus é santo, né? Então, quando você vê que o povo se separa sabe, dos estrangeiros aqui, eles reconhecem que eles estão fora da posição a qual Deus tinha colocado eles, e eles, por decisão própria e por tantas ações, eles saíram desse lugar, né? Então, nós temos que nos consagrar, que nos santificar, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que nos santificar, porque esse é o lugar aonde Deus vai liberar, sabe, favor, aonde ele vai liberar todas as coisas as quais ele tem prometido sobre as nossas vidas. Então, você se arrepende, mas você tem, né, que achar esse lugar de santificação, de entender que você é filho, que você é amado e que você, né, tem que viver uma vida de separação para receber, né, de Deus aquilo qual ele, né, tem prometido. No capítulo seguinte, que é capítulo 10, Neemias 10, 28, fala a respeito do porquê que eles haviam se separado. Eles haviam se separado para estarem juntos todos aqueles que entendiam a palavra do Senhor, todos aqueles que tinham o conhecimento da palavra do Senhor, todos aqueles que falavam a mesma língua em relação às coisas de Deus. Então, quando nós estabelecemos o nosso altar familiar, nosso altar congregacional, nós precisamos falar a mesma língua. Nós precisamos estar inclinados na mesma direção. Nós precisamos revelar uma unidade de linguagem, de propósito. Então, quando nós entramos num tempo como esse, é pouco provável que alguma pessoa vá viver uma restauração se ela não estiver disposta a se arrepender, se ela não estiver disposta a mudar as suas práticas, se ela não estiver disposta a fazer novos planos, se ela não estiver disposta a se aproximar de Deus. Então, veja bem, só fazer os 12 dias de restauração ou ouvir a série pode ser muito bonito e pode ajudar muito. E receber a oração ali no final do culto é maravilhoso. Mas isso sem uma mudança prática, isso sem uma disposição, isso sem arrependimento, essa mudança de mente, essa santificação, essa separação, esse abandonar das coisas que desonram a Deus, todo tipo de sentimento, de pensamento e de prática que desonra a Deus. E eu estou falando desde pecado até as práticas mais simples, desde aquilo que às vezes a gente faz como se fosse permitido. Tipo assim, não, isso não tem nada a ver. Vamos dar um exemplo simples. Nunca ninguém chegou no meu gabinete e falou, pastor, eu tenho gula. Meu pecado é a gula. Eu como demais. Nunca, 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 nunca. Porque a nossa sociedade nem considera isso pecado, de tão legítimo que é comer. Entende? Até os pecados mais grosseiros ou os mais ocultos. Então, essas coisas todas precisam da graça de Deus para poder haver em nós essa medida de separação, essa medida de santificação. A terceira coisa é que toda restauração exige confissão de pecados. Então, no verso 3, a palavra diz que eles resolveram confessar em alta voz os seus pecados e os pecados dos antepassados. Foi isso que eles fizeram, porque eles estavam entendendo. Quando nós somos iluminados pela verdade, quando a palavra é liberada e quando ela produz compungimento, quebrantamento, nós, então, ao confessarmos os nossos pecados, ao escolhermos as práticas que nós vamos abandonar, a maneira como nós vamos nos santificar, então nós estamos agora disponíveis, precisamos estar disponíveis para poder fazer confissão. Muitas vezes nós criamos fortalezas que não se quebram justamente porque nós não queremos confessar. Não é isso, pastor Antônio? Pastor Edson, tem algumas coisas que elas né, precisam ser iniciadas para que Deus possa se mover acerca do que ele quer fazer, né, na vida dos outros, né? E ontem eu estava aqui meditando sobre algumas coisas, né? Aí me cai
um áudio de 10 minutos de um irmão muito amado. E ele, assim, muito, sabe, muito quebrantado acerca da condição, né, de pecado dele. Inclusive, o senhor deu um abraço nele ontem, na hora que o senhor estava subindo na escada ali, o senhor deu um abraço nele. E sabe, e ali, eu ouvindo ele assim, ele confessando todo o mal que ele estava fazendo para ele mesmo, mas o quanto que isso tinha afastado ele de Deus, e ele pedindo, pelo amor, né, de Deus, me ajuda, né? E eu falei, olha, eu creio que Deus está se movendo acerca dos filhos dele, porque nós estamos justamente nesse lugar de lidar com restauração, né, de altar, né? E aí, quando o senhor me falou sabe, do tema, e eu falei de Neemias, eu fui ler pelo menos 2 salmos, né? O Salmo 38 e o Salmo 51. E o Salmo, né, 38 tem 2 versos aqui que eu quero falar rapidamente aqui, porque muitas das vezes, pastor, nós estamos tão embriagados, tão anestesiados com o pecado, que a gente não consegue ver o mal que ele faz para a saúde física. Né? Para a saúde física. E quando fisicamente você não está bem, a cabeça não está bem, as emoções não estão bem, né? Nada vai bem. Mas veja bem o que Davi fala aqui no Salmo 38, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. O pecado não te permite ser restaurado. O pecado, ele gera todo o peso necessário. É porque é igual uma construção. Você Justamente. vai levantando, sem fundamento, cai. O pecado rouba o fundamento. Né? Então, assim, a gente vai lendo e compreende que nós temos que nos separar, sim, temos que nos santificar, sim, para não adoecer, né? Então, eu queria só compartilhar isso aqui com Só para fechar o que o pastor Antônio está falando e entrar no último tópico, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda iniquidade. Então, a palavra de Deus nos recomenda em todo o tempo a lidar com essa medida de confissão, né? Arrependimento, esse compromisso e essa confissão de pecados, porque a confissão de pecados é que nos permite abandonar os erros. Lembre-se, pecado confessado é pecado perdoado. E tentação confessada é pecado não cometido, na maior parte das vezes. Então, o nosso quarto ponto aqui aliás, só para vocês saberem, quem escolheu o personagem a ser restaurado aqui foi o pastor Antônio, hein? Eu chamei os pastores e falei para cada um deles, eles levantarem o personagem que nós falaremos em cada um dos dias. Deixei eles montarem a escala. O pastor Antônio vai voltar mais uma vez, porque é isso, eu quero essa interação juntos, eu quero essa participação juntos. Por isso a nossa palavra é tão curtinha, nós já estamos indo para o último ponto. Só um instante. Pode falar. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o pecado é coisa séria diante de Deus. Eu tenho esse verso muito bem gravado, assim, decorado, inclusive, porque ele foi o versículo que eu usei para a conversão do Diego.
17 anos atrás, a conversão do Diego passou por esse versículo. Eu entrei dentro da casa do avô dele e falei esse versículo para ele. Ele quebrantou muito e ali nós começamos um processo de restauração. Entende? Então, a quarta questão é que uma restauração exige dedicação. E aí o texto diz assim, isso aqui, ó, eu deixei o pastor Antônio ler até o verso 6, porque ele estava lendo numa outra versão e nós não combinamos isso, e nós pegamos pela Bíblia, mas a versão atualizada diz assim, no verso 3, durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor, seu Deus, foi lida para eles, e nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram o Senhor. Ou seja, eles tiveram um culto de 6 horas. 6 horas. Veja, tudo que nós formos fazer vai pedir dedicação. Não tem restauração sem dedicação. E eu queria louvar a Deus por você estar aqui nessa sala virtual, porque isso aponta para uma dedicação. Você sabe, eu disse isso publicamente. Não tem ninguém que não possa estar aqui. Tem aqueles que não querem, que não conseguiram, que não decidiram, que não se dedicaram ou que não se comprometeram. Bingo, simples assim. Porque a maior parte, a maioria esmagadora não tem nenhum compromisso marcado para 6 da manhã. E o melhor compromisso para nós estarmos é a presença do Senhor, é o compartilhamento, é a comunhão, é o propósito, é começar o dia alimentados da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, um tempo de restauração vai exigir, número 1, arrependimento. Número 2, separação, que chamamos de santificação. Número 3, confissão de pecados. Número 4, dedicação à palavra de Deus. A Bíblia diz, olha, eu tenho que ler, você viu que aqui, que depois da palavra explicada, o que eles fizeram? Eles 3 horas de pregação, de leitura da lei, 3 horas chorando, confessando, exaltando, adorando a Deus. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. A sua restauração de todas as áreas, inclusive do altar pessoal, a restauração da sua vida e da sua vida com Deus, passa por essas 4 fases: arrependimento, separação, confissão e dedicação. Amém? Glória a Deus por isso. Nós não vamos muito além desse instante, porque eu quero ouvi-los. Então, aqueles que querem falar, levante a mão, o pastor Antônio vai fazer essa gestão de quem vai falar. Pastor Antônio já está abrindo a fila, então vamos lá. Nós vamos compartilhar agora vamos compartilhar 15 minutos, ok? Vamos lá. Glória a Deus. Eu quero contar um breve testemunho aqui, né? Para a glória de Deus, eu consegui, né, depois de alguns anos, né, na fé, ter o hábito de ler a Bíblia. Não é uma coisa simples, mas é algo que eu penso que todos nós temos que orar para que você tenha um contato diário com a Bíblia. O hábito de ler a Bíblia diariamente, né? Isso é algo muito mais relevante e poderoso que a gente pode imaginar. Eu estava vendo um culto e aí o pastor falou, né, o seguinte, que tinha uma irmã, prestem bastante atenção nisso, que tinha uma irmã que foi no médico com uma dor em alguma parte do corpo e chegou no médico, ela estava com câncer. E fez os exames, sabe tudo, e o médico falou assim, olha, né, daqui tanto tempo você vai ter que começar esse tratamento e tudo. E ela começou diariamente a ler a Bíblia. Diariamente. Depois de 4 meses, ela voltou no médico, o câncer dela tinha sumido. Só porque ela criou o hábito de ler a Bíblia e confessar a palavra todo dia. Então, quando você acha esse lugar, você vai achar poder, né, de Deus, né, na sua vida, porque enquanto você lê a Bíblia, você está, né, falando diretamente com Deus, sem nenhuma interferência. Você e Deus. E isso pode gerar coisas sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem, né, gerado nesses últimos
15 anos, coisas poderosas. Então, levanta a mão ou abre seu microfone aí que você está com a oportunidade. Na verdade, qualquer um pode compartilhar, eu quero ouvi-los e você pode Sim, sim. compartilhar baseado em. Você pode falar qualquer coisa sobre restauração, pode falar como a série está mexendo com você, como foi uma dessas palavras. Eu vi ontem, tivemos uma resposta assim ao apelo, né? Tinha muita gente para orar. Ou seja, todos nós precisamos de restauração pessoal. Vamos lá. Francis, abrindo a fila aí, Antônio. Doutora Francis, Bom abre seu dia, tudo microfone. bem? Bom dia. Yeah. Posso dizer meio que eu caí de paraquedas aqui, que eu estou em viagem. Então, ontem eu não estive no culto, aí no que eu acordei, vi aqueles links ali e falei, gente, deixa eu entrar nesse negócio aqui, vamos ver o que que é. Vai rolar. Pois é, mas vamos lá, que eu não podia perder essa oportunidade. A pastora Antônia acabou de falar sobre a questão de ler a Bíblia. Eu tenho o quê? 10... Me converti em 2010, mas foi o ano passado, no compartilhamento das mulheres, né? 53 dias de compartilhamento, que eu aprendi efetivamente a todos os dias a ler a Bíblia e ter um lugar secreto, ter intimidade com Deus. E a minha vida realmente teve uma transformação de 360 graus em todas as áreas da minha vida. Eu estou vivendo muitas coisas extraordinárias, mas tudo começou com Alinhou Prosperou em janeiro, né, pastor Edson Júnior? Eu tomei aquela palavra na minha vida e tinha muitas coisas que durante anos eu queria mudar e sempre ficava procrastinando. E eu peguei essa palavra e falei assim, eu preciso mudar isso. O processo é fácil? Não. Quem anda muito perto de mim sabe como que o ano passado foi um processo de muitos desafios, mas é porque eu alinhei várias coisas e tomei várias decisões de que precisava ser mudado. E eu falo sempre com as meninas que os 53 dias de compartilhamento às 5h30 da manhã e o aprender a ler a Bíblia todo dia tem me tornado mais forte diante dos meus desafios que eu tenho passado e das coisas que eu resolvi mudar. E aí, automaticamente, diante disso, está vindo cura, e isso não é só para mim, eu estou muito feliz porque eu vejo que isso tem acontecido na vida de todos os meus, né? Para vocês verem, muitos sabem que meu pai, né? Eu nem orava para meu pai ir para o encontro. Meu pai foi para o encontro, está com a gente, a minha irmã, né? Que é a filha dele, a minha irmã, né? E já decidiram de estar conosco, de caminhar com a gente. Essa semana nós vivenciamos vou aproveitar até a oportunidade para já compartilhar com vocês um milagre sobre a vida da minha mãe. Minha mãe, eu e o pastor Antônio, tem 10 anos que a gente ora pela vida dela, para que ela possa se arrepender de algumas coisas, se livrar de outras, e a gente está começando a ver isso acontecendo. Então, minha mãe, de uns 8 meses para cá, vem vindo com os problemas de pedra na vesícula, e sem contar alguns problemas de coração. Tem 40 dias que ela passou por uma cirurgia de cateterismo aqui em Patos de Minas, e voltamos para casa e todos os dias ela passando mal. Semana passada eu levei ela para o hospital, ela ficou internada uma semana, e diante, né, da surpresa dos médicos, não nossa, minha mãe foi fazer vários exames, inclusive um deles, melhor do que o ressonância e tomografia. Não tem nada de pedra na vesícula, não tem, o coração está bem, diante, lógico, das limitações. Então, a minha mãe viveu um milagre de Deus, né? Ela foi curada. E assim, ela está conscientizando de várias outras coisas que ela precisa de se cuidar. E assim, eu estou muito feliz. Não vou tomar o tempo dos irmãos, não, porque tem mais gente querendo falar, mas resumindo, realmente a palavra, e eu creio que esse ano de restauração é só o início do que Deus tem para fazer mais sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Glória a Deus. Feliz de te ouvir, é isso. Já começa o ano contando milagre, contando coisa boa. Amém. É isso mesmo, na hora que a gente mergulha. Tem mais alguém aí, Antônio? Quando não tem, se não tiver, Antônio, eu escolho, pode ficar tranquilo. Como eu estou no telefone, a Aninha do Cleito levantou a mão. Vamos lá, Ana Lúcia. Amém. Graça e paz a todos. Bom dia. Não vou abrir meu microfone porque eu ainda estou de pijama, mas enfim, esse tempo de restauração, pastores, obreiros, discipuladores, líderes, está mexendo muito com a minha vida. Por quê? Porque às vezes a gente larga muitas coisas para depois, né? E quando eu entrei no ministério, eu não sabia ler a Bíblia, não pegava a Bíblia de jeito nenhum assim. Abria lá um versículo e pronto, e lia. E a Fernanda Moreira, que é a minha líder, né?
eu sou líder em treinamento, ela me explicou um dia, falou, Ana, faz como eu comecei a fazer. Pega um livro da Bíblia e lê 7 dias esse livro. Tira o resumo desses 7 dias e depois desses 7 dias, você vai para outro livro. Aí você vai andando na Bíblia e vai voltar para aquele lugar que você estava, onde você terminou, e vai voltar a ler a Bíblia. E isso está assim, cada dia, pastores, eu levanto de manhã, eu pego o texto, assim, eu falo, Deus, me mostra o livro que é para me ler essa semana, esses 7 dias. E ele me traz o livro, né, no coração, eu vou lá, leio, faço meu devocional todos os dias, coisa que eu não sabia o que era um devocional, eu faço, eu coloco o que Deus coloca no meu coração, então, assim, é muito edificante. E a restauração tá sendo assim, né, do ano passado para esse ano, Deus restaurou muitas coisas, né, na minha vida, né, restaurou meu casamento, no curso de casais, restaurou a vida do meu esposo com Cristo, né, ele reconheceu que Cristo era o único caminho, que Deus era o único caminho. Ele desceu as águas no final do ano passado e está junto comigo, né? Na igreja, nas células. Então, assim, Deus já começou a fazer muita coisa na minha vida ano passado e espero que esse ano de restituição ele faça mais ainda. E engraçado, essa semana passada eu li números, né? No números do. Até ver aqui nas minhas anotações aqui. Comecei números de 8 e terminei no 14 ontem. Então, 14 foi. Eu terminei no 14 ontem. E me trazeu muita coisa sobre o arrependimento, né? Arrependimento, reclamações, porque às vezes a gente vive num mundo de reclamações, a gente reclama muito. E mesmo a gente reclamando, Deus vai lá e tem misericórdia de nós, né? Que Ele perdoa nossos pecados e assim, e às vezes assim a gente tem que agradecer mais. E o que eu tenho para falar, eu agradeço todos os dias. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigado por mais um dia. Mesmo que o dia foi ruim, mesmo que o dia foi péssimo, mas eu agradeço Ele. Por quê? Porque no agradecimento a gente está agradecendo e Deus está perdoando nossos pecados. Então, assim, o que Amém. eu tenho para falar para vocês é isso. Não procrastine, né? Procrastinar é uma coisa que eu fazia muito, eu não lia a Bíblia. Eu orava, sim, orava, pronto, acabou. Não, mas eu aprendi a ler a Bíblia todos. E o dia que eu não faço isso, parece que falta algo no meu dia. O dia que eu não pego para fazer o meu devocional, falta algo. E é uma coisa assim que é extraordinária de você saber que está faltando algo que você tem que pegar e fazer, porque Deus te chama para fazer isso, né? Então, assim, façam se ainda vocês não começaram a fazer. O seu devocional, começa a fazer todos os dias, tem esse hábito. Eu tinha um caderninho de devocional que eu ganhei da minha patroa no final de 2023. Aí o meu caderninho acabou, que vinha assim, específico com as coisas, né? Falei assim, nossa, eu vou comprar um, mas agora eu não posso, vou pegar um caderno. E eu comecei a escrever no caderno, e eu escrevo todos os dias no caderno. Deu do dia 1º de janeiro até agora, estou escrevendo. Então é assim, não parem de jeito nenhum. Que eu tenho para falar para Que vocês. Deus é poderoso para colocar muitas bênçãos nessas páginas aí. Amém, pastor. Deixa eu falar algo aqui. Na verdade, em relação a Antônio, em relação a Ana, a gente tem visto, né, várias medidas do cuidado de Deus na vida dela. 2023 foi um ano chave, assim, um ano de virada. De fato, ela testemunhou muitas portas abertas e muitas restaurações. E 2024 não será diferente. É um completar daquilo que Deus começou. Vamos lá, Antônio. Eu assim, eu tava aqui, sabe, vendo o meu filho, né, o Pedro, né, e eu falei disse, Deus, meu filho, ele né, precisa de criar um hábito de leitura, né? E aí eu sentei, né, com ele e falei assim, Pedro, isso foi por volta do dia 10 ou dia 11 de dezembro. Eu falei assim, Pedro, você vai ter um tempo de devocional todo dia, né? E aí Deus, ele me deu a peja da seguinte forma. Eu falei, olha, você vai ler de Mateus Apocalipse, mas você vai ler um capítulo por dia, vai me gravar um áudio me dando a sua impressão do que você leu. Meus amados, isso foi por volta do dia 11 ou dia 12. Ele começou com áudio de 50 segundos, aí 1 minuto,
E para a glória de Deus, sabe, os áudios dele acerca da impressão, né, do capítulo que eu tá lendo, já está chegando em 3 minutos. O Pedro tem 12 anos. Né? Então, assim, é importante que seu filho crie o hábito de ler a palavra e que você dê atenção a isso, porque é importante para ele que você escute o que ele entendeu. Aí eu escuto uma coisa ou outra, falo, Pedro, isso aqui não era assim, é assim que você tem que olhar e tudo. Mas, assim, falando ainda do hábito de ler a Bíblia, ouvindo a Ana, eu me lembrei, né, do Pedro aqui, que está aqui. Nós temos um juvenil aqui hoje. Quantos anos? Abre seu microfone aí, fala a sua idade e seu nome para todo mundo aí. Cadê? Ele está no telefone da Fernanda. Fernanda. O seu nome e sua idade para todo mundo. Meu nome é João Pedro e eu tenho 12 anos. E por que você resolveu participar conosco 6 horas da manhã? Não era melhor estar dormindo? Não sei, minha mãe me convidou, ela mandou lá no grupo da célula e eu quis participar. É isso aí, fome e sede desde cedo. A minha experiência com o Miguel também tem sido essa. Deus abençoe você, filho. Vai ser um tempo muito proveitoso, você é muito bem-vindo. Vai aprendendo aí. A impressão que eu tenho é que quando nós vamos recebendo a palavra de Deus, vivendo a vida devocional, é como se a gente fosse colocando dentro da mochila coisas boas para o futuro, entende? Alimento espiritual para o futuro. Na hora da dificuldade, não adianta você correr atrás da palavra se você não tiver compreendido verdades dela antes. Não é que não adianta, é menos eficaz. Então, muitas vezes você vai num culto, parece que aquilo não falou com você, mas aquela palavra é como um pequeno lanche guardado na mochila. Na hora da fome, você tira aquela palavra, entende? Você pode fazer a aplicação daquilo. Vamos lá. Mais alguém quer falar pontualmente sobre restauração? Bora, isso aí. Vamos lá, pastor Wesley Gonçalves. Bom dia, graça e paz a todos. Só queria compartilhar um negócio. Dia 26/11, eu sei que foi o dia porque eu anoto. Eu tenho um caderno ali e vou anotando tudo que eu faço, tudo que eu experimento de Deus. Eu vi um vídeo do Paulo Vieira falando do nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Confesso que eu nem conhecia a música, né? Quando tocou a música lá no culto da virada, que eu fui conhecer a música, o tema do ano de 2025. E nesse dia eu mandei esse vídeo para a Karen e falei, amor, a gente precisa começar a colocar isso em prática nas nossas vidas. E a princípio a gente acha que é só relacionado à casa, né? Aí, então eu vou jogar as coisas quebradas fora, eu vou consertar o meu relógio, que eu preciso de lubrificar ele, eu preciso de colar brinquedo de menino. E Deus me deu a clareza que não. Isso tem vários outros pontos, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tem a ver com... Você não pode estar com a sua relação com Deus quebrada, você não pode estar faltando tempo de leitura da Bíblia, você não pode ter no seu relacionamento a falta de carinho, falta de amor, falta de respeito. Então, isso começou a reverberar em todas as outras áreas da nossa vida. Por exemplo, voltei a correr. Ontem eu estava quase morrendo, correndo 5 km lá no Parque do Sabiá. Porque não pode... Essa é boa, hein? Então, só queria deixar isso para todo mundo pensar e mergulhar e realmente colocar isso em prática nas nossas vidas nesse ano, que é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar em todas as nossas áreas. Relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os pais, finanças, saúde e por aí vai. O nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar é, na verdade, é um resumo de uma expressão do desejo hebraico quando alguém diz paz, quando alguém diz shalom. Por isso que a música não chama nada quebrado, nada faltando, a música chama paz sem fim, porque é o shalom. Só que o Paulo Vieira foi quem popularizou, na internet pelo menos, ele popularizou, ele quase se, não é se apropriou e fez um slogan,
mas ele montou um curso lá da Febracis, que ele fala muito sobre isso, é um dos temas, ele fala sobre isso pontualmente. Isso impactou muito ele e a Carol, que eu acho que é a esposa dele. Mas, na verdade, é um conceito judaico de que quando eu digo paz, então, a gente fala paz, meu irmão, graça e paz, tudo na paz, a gente fala paz só como se fosse paz, é tipo assim, tá tudo bem? Mas o conceito de paz no original é muito mais amplo. E ele tem a ver com essa estrutura de você está suprido em tudo, você está feliz em tudo, que você esteja completo e realizado em todas as áreas, e que aí exista nada quebrado na sua vida, nada faltando e nada fora do lugar. Até ainda vou falar sobre isso. Eu já queria ter feito o culto do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, vamos dizer assim, para ensinar isso. Começa pela casa, começa pelo ambiente de trabalho, começa pelas coisas naturais e vai aprofundando até você chegar em outras coisas. Porque ele diz que você começa dentro da casa e quando você terminar do lado de fora, você também produziu restaurações pessoais. E é verdade, porque uma coisa puxa a outra. Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo simplista, que eu já estou refletindo sobre isso para ajustar isso na minha casa, usando essa expressão também. Se você Olha só, um exemplo. Se você remove as coisas da casa, as coisas quebradas, as coisas que não estão em uso, aquilo que não está usando. Se você tem uma vida um pouco mais mínima, né? Eu não vou falar minimalista, mas um pouco mais simples, você abre espaço para a necessidade de presentear a esposa e os filhos, por exemplo, no caso de um homem. Olha como isso muda dentro da casa. Porque outro dia eu falei para os meus filhos: o que vocês querem? Aí eles ficaram meio assim. E eu falei, pois é, estou percebendo, não falta nada, né? Não falta nada. Então, às vezes, você tem que remover coisas que estão ocupando determinados espaços, e isso vale para os sentimentos, vale para as práticas. Você remover práticas ruins para criar espaço para estabelecer boas práticas, né? Amém. Obrigado, pastor Wesley. Mais alguém? Última participação, aí nós vamos orar. Vamos lá, Kleber. Pode falar. Pastor, é a Priscila que eu quero compartilhar aqui. Vamos lá. Bem, pastor, ouvindo, né, esse compartilhamento agora, Deus falou realmente ao meu coração de que, olhando esses pontos, né, do arrependimento, da santificação, da confissão dos pecados e da dedicação, Deus, ele realmente quer restaurar a nossa visão, né? Muitas vezes nós vivemos uma vida aquém daquilo que Deus tem para nós, uma vida mediana, medíocre, porque o nosso inimigo está em todo tempo nos condenando, nos acusando, porque por mais que a gente tome, às vezes, uma decisão, em algum momento a gente falha, e às vezes uma condenação, né, porque o inimigo ele é expert nisso, ele te tira da presença, né, porque quando nós falhamos, a gente acha que a gente não tem condição de estar mais, né, então é aquela luta com a justiça própria sempre, né, porque o nosso inimigo, ele usa as mesmas armas contra nós. Então, eu creio que Deus quer restaurar a nossa visão de quem nós somos, porque nós fomos perdoados e justificados, né, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, muitas vezes nós lembramos que nós somos perdoados, mas precisamos ter essa visão restaurada de que nós também já fomos justificados. Então, eu posso me arrepender, tendo a certeza de que o Senhor é aquele que refaz todas as coisas na minha vida. Então, quando eu me exponho à palavra de Deus, por que o inimigo nos resiste tanto nisso? Por que nós somos resistidos a ter uma frequência nesse devocional, né, naquilo que a gente muitas vezes se dispõe a fazer, mas que às vezes se perde no caminho? Porque a palavra de Deus, quando você se expõe à luz da palavra, não tem jeito de você sair da mesma forma. Por mais que naquele momento que você está lendo, parece que nada mudou. Mas é aquilo que o pastor Edson falou. Ele vai entrar em você, e na hora certa, esse fruto vai fluir, né? Essa palavra, essa semente vai germinar para aquela situação necessária. É como se você depositasse coisas para, na hora certa, elas serem também utilizadas. Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, a luz, ela realmente nos transforma, nos guia, nos dá direção, né? E ela também te dá uma autoridade na sua oração, né? Então, quando nós oramos
de acordo com a palavra. Então, tudo isso vira uma bomba no inferno, né? Nós nos colocamos como aqueles que estão preparados e armados contra toda e qualquer situação. Então, acho que, assim, fechando, o Senhor quer restaurar a nossa visão, dentro de todos esses pontos que já foi ministrado a nós, de quem nós somos nele, né? O Senhor não espera que sejamos perfeitos, mas que tenhamos a disposição de viver uma vida como Cristo, de a cada dia deixar essa palavra, essa vida, nos transformar. Então, que o Senhor restaure a nossa visão de que nós somos perdoados e justificados, para permanecermos o quê? Perseguindo, permanecer ali, não desistir, né, daquilo que Deus está formando em nós em todo esse processo. Amém? Glória a Deus. Antônio, como é que está o tempo aí? Não apontou nada? Nada. A Fernanda Souza levantou a mão. Então, peraí, se o tempo não apontou, é mais fácil para nós. Vamos fazer a foto? Todos os que puderem abrir a câmera, abra a câmera. Eu vou fazer 2 fotos aqui. Vamos lá. Abre, abre, abre. Ó, a Daiane já está indo para o serviço, hein? Ok, então peraí. Vamos lá, sorriso. Vamos lá. Peraí. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu vou tirar 2, peraí. Peraí, que eu tenho que despachar uma para vir a outra. Eu vou tirar 2, que eu gosto de tirar uma comigo fixado ali. Peraí. Foi. Amados, nós tínhamos que terminar, mas vamos aproveitar que é o primeiro dia e que não tá exigindo, eu quero orar ainda. Vamos passar para a última pessoa, porque no começo ninguém quer falar, no final todo mundo quer falar, hein? Vamos lá, Fernanda Molina. Souza. Amém, pastor. Graça e paz. É só algo que Deus falou no meu coração, né? A gente tem que ter o arrependimento, mas a gente tem que ter o cuidado, porque o nosso coração ele é muito precioso. Então, a gente tem que ter cuidado com esse confessar de pecados, porque a gente tem que procurar alguém que é de Deus, né, para falar na nossa vida. Igual esse irmão que está passando esse desafio, procurou o pastor, abriu o coração e trouxe essa direção para ele, debaixo daquilo que o Senhor quer, né, para a vida dele, vai liberar uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa, porque se a gente abre o nosso coração para qualquer um, em vez da gente estar, né, nos santificando, vamos assim dizer, nós estamos sentando ali numa rodinha que não é da parte de Deus. Então, No texto, Fernanda, confessar a Deus. No texto, inclusive, fala para confessar a Deus. O lugar mais importante para confessar pecado é a Deus. Só que a Bíblia também nos dá base para confessar uns aos outros. E aí você tem que confessar de fato em fontes que vão poder te ajudar, te servir, senão você é um problema. Coração é um tesouro, não pode ser aberto para qualquer um. Mas voltando no que a Priscila estava falando, para a gente orar, vocês podem começar, inclusive, colocar os alvos. Eu vou abrir o chat para mim, para eu ir acompanhando os alvos. Você tem alvo, você põe, seja claro no seu alvo. Ó, por exemplo, orando, minha mãe Maria fará cirurgia de câncer. Meu avô perdeu a esposa, nome dele. Então, põe quem é, o nome e o que está acontecendo pontualmente, né? Minha causa na justiça, que eu tenho pelo menos o seu nome, o causa na justiça de Wesley Gonçalves, um exemplo, ok? Para a gente poder saber. Vai dando, não dá mais do que 3, 4 linhas, não. Dá um objetivo ali de 2 frasezinhas. E você pode ir colocando alvos aqui no chat. Acho que cada um pode ir colocando um alvo, nós vamos orar por isso. Amém? Voltando aqui no que a Priscila estava falando, quando ela falou visão, né? Nós precisamos restaurar a visão. Eu orei a Deus para que fosse, assim, uma das coisas que passou no meu coração no início o ano da visão, o ano da restauração da visão. Nós falaremos em algum momento agora, nesse primeiro trimestre, sobre a restauração da visão de edificação, da visão dos vencedores. Eu não sei como é que eu vou sair de restauração, porque tem muita coisa para restaurar. Mas a visão é uma delas, assim como está o texto de Ageu 2:9. Escreve a visão em grandes tábuas para que quem passa até correndo possa conseguir ler. Entende? Quando a visão foi restaurada, essa foi a instrução do Senhor para eles. Amém. Vamos lá.
Temos alvos aqui? Vamos. Fala, pastor Antônio. Microfone. Aqui. Não, assim, é porque o senhor falando aí da mochila, não sei se o senhor recorda, no ano de 2012, quando o senhor, né, pregou a palavra, sabe, perguntando como que estava a sua, né, mochila espiritual, né? Que assim, todo tempo que você é exposto à palavra de Deus, não pense que isso vai ser irrelevante na sua vida, né? Quanto tempo a gente, sabe, a gente gasta com um culto, com uma célula, com uma reunião. Meus amados, pode ficar tranquilo que a hora que você precisar de alimento, muitas das vezes você não precisa da boca de alguém, né, para te alimentar. Você precisa de uma memória espiritual, porque com certeza você já ouviu alguma coisa que pode edificar a sua vida. Então, lembro bem, sabe, quando o pastor Edson falou disso há muito tempo atrás, sabe, eu estava chegando, ele falando, né, dessa mochila espiritual, eu falando com o pastor Wesley, como assim? Como que você tem uma mochila espiritual e tudo? Hoje, depois de 12 anos, eu compreendo quantas pregações... Legendário, você entende a importância da mochila. Isso. Quantas pregações é que você senta e fala, tipo assim, não, isso aqui não é para mim. Se não fosse para você, o porquê Deus teria te levado a esse lugar para ouvir essa palavra. É isso. Então a gente tem que guardar isso. Glória a Deus. Pastor Felipe, consegue abrir o chat e orar conosco? Ou é Claro. difícil aí por causa do telefone? Deu certo aqui. Vamos lá. Amém. Primeiro nós vamos começar a orar pelo obreiro Márcio. Ele está com fortes dores internas nas costas e também no estômago desde sexta-feira. A Carla está pedindo oração aqui para ele. Depois a gente vai orar pela Geisa, para ela ser curada do câncer. O Rubens também, que o Neilton colocou, para ser curado do câncer, libertação. Fernanda Souza está falando da avó dela. Se chama Vanilda, a conversão. E também a Alcicleia, mãe da Maria Alice, enxaqueca. Amém, amados? Vamos orar por essas pessoas. Feche seus olhos. Comece a declarar com firme, crendo na restauração, na cura e libertação dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida do obreiro Márcio. Pai, visita o Marcinho agora, onde ele está. Senhor, que ele seja tocado pelas suas mãos poderosas, que ele receba a sua cura, que ele receba, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, porque o Senhor é a própria cura. Que ele possa ser tocado pelas suas mãos poderosas, possa ser livrado de todas as dores internas, ó Pai, nas costas, no estômago. Livra ele, Senhor, disso. Livra ele. Livra o Marcinho, Pai, dessas dores. Visita também, ó Pai, a Geisa. Já tem um tempo que nós estamos orando por ela a respeito desse câncer que ela está enfrentando. Pai, nós oramos para que a Geisa seja livrada pelo seu poder, pela sua graça, que ela seja livrada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e representa para a vida dela. Que a Geisa possa ser tocada agora, nesse exato momento que estamos orando como igreja, que ela seja tocada e possa sentir o teu poder nesse exato momento, em nome de Jesus. Assim também oramos pelo Rubens, que está enfrentando a mesma situação. Senhor, livra o Rubens, traga libertação para a vida dele, traga cura sobre a vida do Rubens, que ele seja tocado pela sua graça, que ele seja tocado pelo seu poder, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Oramos, Senhor, para a conversão da avó da Fernanda Souza, que ela seja tocada, que a dona Vanilda seja tocada pela sua presença, pelo seu poder, pelo seu mover, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Oramos pela dona Alcicleia, que é a mãe da Maria Alice. Livra ela de toda enxaqueca crônica, Senhor, em nome de Jesus. Livra ela desse mal, livra ela desse incômodo,
que ela seja curada e que ela seja um testemunho vivo, Pai, disso, do seu livramento, da sua cura, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Oramos também, Senhor, pela vida da Ana Luísa, pela sua família, pela sua profissão, que a Ana seja tocada, Senhor, pelo Senhor, que ela possa ver o Senhor agindo com restauração sobre a vida dela em todas as áreas, que ela tenha portas abertas, que o Senhor esteja atendendo seus pedidos, porque só o Senhor sabe aquilo que ela tem colocado diante de Ti nas suas orações, mas alcance as orações, Senhor, da Ana Lúcia, em nome de Jesus. Visita ela, Senhor, que ela possa ter revelação do Senhor através da sua palavra, de tudo aquilo que o Senhor fará na vida dela. Oramos, Pai, pela vida do Luciano Quiser, visita a vida do Luciano, tira ele de todas as dores, cura o seu filho, guarda ele debaixo das suas asas, Pai, que o Luciano seja restaurado em sua saúde, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, oramos pela conversão dos sogros da Grazi e os seus irmãos, e também oramos pelos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, visita eles, vai de encontro a eles, leva a sua palavra, que a sua palavra seja poderosa para trazer, Senhor, arrependimento, para trazer conversão, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito, que eles possam ser, Senhor, avivados pela sua palavra e ter uma experiência única em um nome poderoso, Senhor Jesus, que eles possam ser alcançados, que essa casa seja alcançada pelo seu poder, em nome de Jesus. E oramos também pela vida da Andréia. Ela precisa de um romper e perdão de libertação na área familiar e a conversão pelo irmão dela, Daniel. Pai, oramos pela vida do Daniel, que ele seja encontrado também pela sua palavra, que ele possa ter uma conversão genuína diante do Senhor, que ele possa ser cheio do teu Espírito, a ponto de chegar a um arrependimento total e ser alcançado, Pai, pela sua graça e pelo seu amor. Que a família dela, Senhor, tenha um romper de perdão e libertação, em nome de Jesus, que seja algo poderoso sobre essa família. Amém, amém. Amém. Senhor, nós reconhecemos essa oportunidade tão preciosa. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos desse apacentamento que o Senhor tem nos confiado, nos dá graça para não apenas termos começado tão bem, mas para perseverarmos, vermos o final desse propósito e cada um dos milagres e testemunhos. Dá-nos um dia extraordinário, cheio da sua bondade, cheio dessas medidas de restauração para esse tempo. Eu te louvo pela vida de cada um que nessa manhã, junto comigo, busca uma medida a mais da sua doce presença. Nós saímos de um culto extraordinário ontem e hoje já estamos aqui nos alimentando desse maná que cai do céu pela manhã. O Senhor, sua palavra, o pão vivo que desceu do céu. Eu oro abençoando cada um dos meus irmãos, declarando um dia poderoso, cheio de vida, de graça, de bondade de Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a todos. É surpreendente poder ver o rosto de todo mundo aqui. E vamos firme. Todo dia que você puder, estou te esperando aqui das 6 às 7 com um dos nossos pastores para poder compartilhar com você. Bora lá, obrigado aos que compartilharam. Luciano, dias melhores aí, ó. Saúde restaurada, em nome de Jesus. Jéssica Serrão, primeira vez aqui aí na live aqui. Deus abençoe você. Fernanda Moreira é figurinha carimbada, tá em todas. Glória a Deus. Já tirei foto, pastora. Já tirei foto. Tá lá no Paraná comendo cuca uma hora dessa. Cuca é um bolo, um pão mais gostoso do mundo. Ó, Maria Alice e Lorimar, Neilton e Flaviane. Tá tudo de dupla aí, ó. O Moacir e o Miguel, tudo de dupla. Kleber e Priscila. Essas são os que eu tô vendo. Deus abençoe cada um de vocês. Deixa o tchau aí. Vambora ganhar o dia. Excelente dia a todos. Pastorzão. Amém. Amém. Com Deus. Aú.